farol que me guia, é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira, bem-vindo à 71ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é reflexão lógica. Pretendo fazer contigo uma breve reflexão lógica. Tenho dito muitas vezes que o pouco pensar, muito dará que pensar. Por isso recomendo que penses, e penses bem. Reveste-se de enorme prejuízo para uma pessoa, sem que tenha provavelmente disso consciência, esta não pensar seriamente sobre a real razão da vida e do seu viver. E nesse âmbito, é uma enorme perda uma pessoa não pensar seriamente sobre a razão da Bíblia ser o maior best-seller desde sempre. E não pensar seriamente sobre a própria reivindicação que a Bíblia faz de si própria, de que é a palavra de Deus. Pensa nisto, seriamente. Se a Bíblia é o que diz ser, todos nós deveríamos prestar-lhe a maior atenção e o maior cuidado. Por incrível que possa parecer, o ser humano é a maior ameaça a si próprio. Mais do que prejudicar quem quer que seja, o homem prejudica-se mais a si mesmo. As pessoas não imaginam o quanto perdem e o quanto teriam a ganhar se lessem, se compreendessem e estudassem as Escrituras. Mas vamos à simples reflexão lógica que pretendo fazer e que pretendo que seja breve, que proponho que seja considerada agora. Sabias que quando Deus quis criar os peixes, falou com o mar? Lemos assim na Bíblia, e disse Deus, águas produzam abundantemente. Águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. Sabias que quando Deus quis criar as árvores, falou com a terra? Lemos assim na Bíblia, e disse Deus, terra, produz erva verde. E a terra produziu erva e árvores. Sabias que quando Deus quis criar o homem, ele voltou-se para si próprio e disse, como lemos na Bíblia, então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, nota bem o seguinte, com muita atenção e com muita reflexão. Se removeres o peixe da água, ele morre. E quando arrancas a árvore do solo, esta também morre. Da mesma forma, não esperes que o homem, sendo desligado, separado de Deus, viva. Pois da mesma forma, quando o homem é desligado, separado, tirado de Deus, ele morre igualmente. Foi isso que aconteceu quando o homem permitiu que o pecado desligasse e separasse de Deus no Jardim do Éden. O homem morreu. Alguns pensam equivocadamente que morte significa fim de existência. Já falei disso noutro vídeo, tendo esclarecido então tal equívoco. Morte significa meramente separação. Permite-me que diga aqui que muitos estão tão distraídos a este respeito que se esquecem da realidade deste significado na sua própria vivência. Quantas vezes todos nós já ouvimos alguém dizer do outrem, para mim, fulano ou fulana morreu. O que quer dizer com isso quem tal afirma? De certo que não quer dizer que a pessoa avisada deixou de existir. O que se pretende dizer é que houve uma demarcação, um desligar, uma separação dessa pessoa. Ora, o homem está por natureza morto, ou seja, separado de Deus, e isso explica a dificuldade que muitos têm em se relacionar com Deus. Deus é o ambiente natural do homem, o ambiente para o qual o homem foi feito. Nós fomos criados para viver na presença de Deus. Fora de Deus, a vida do homem não faz sentido. O homem tem um vazio na forma de Deus. Isso explica porque nada a não ser Deus o satisfaz e preenche plenamente. Só mesmo Deus o pode preencher e realizar. Ainda não descobriste em ti mesmo desejos que nada nesta terra podem satisfazer? A única explicação lógica é que foste feito para um outro mundo. Prepara-te, pois ele está à tua espreita. Portanto, temos a necessidade de nos religarmos a Deus, pois só em Deus podemos realmente viver satisfatoriamente e a vida fazer pleno sentido. Sem Ele, a morte passa a ser porção certa definitiva, vivendo separados de Deus para sempre, vivendo eternamente em estado de insatisfação e decepção permanente. Pensa nisto seriamente. Realmente, o pouco pensar muito dará que pensar. Daí a necessidade de ouvires a boa notícia da reconciliação que Deus já pregou na Bíblia.
A mensagem bíblica da reconciliação diz que Cristo veio a este mundo reconciliar-te com Deus. Veio religar o homem a Deus. A Bíblia mostra com muita clareza que só Cristo poderia fazer tal feito. E fê-lo, ao morrer por nós na cruz do Calvário. Fê-lo em proveito de todos. Mas atenção, só beneficia realmente de tal proveito quem nele crê como único Salvador, como único reconciliador. Por que esperas para te ligares a Deus? Ele tornou isto possível. Só tu podes desperdiçar tal oportunidade. E eu espero que não o faças. Lembra-te que a água sem peixe ainda é água, mas peixe sem água não é nada. Lembra-te que solo sem árvore ainda é solo, mas árvore sem solo não é nada. E sabe que Deus sem homem ainda é Deus, mas o homem sem Deus não é nada. Não queiras descobrir isso tardia e irremediavelmente. O que vais fazer? Ainda vais a tempo. Como dizem as Escrituras, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. É o farol